E vamos para a nossa aula número 5 do treinamento Excelmente Falando. E hoje nós vamos continuar a planilha da última aula. Se você tem a planilha aí, é só pegar a explicação da aula 4. Se você não tem, tá aí na descrição para você fazer o download, ok? O nosso assunto de hoje vai continuar a parte de formatações, porém hoje vai ser um pouquinho mais avançado. Nós vamos trabalhar com o grupo estilos. Você conhece? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos aqui o grupo estilos, que ele está dentro da guia página inicial. E nós temos aqui o botão formatação condicional, formatar tabela, e esses estilos já pré-definidos. Nós vamos começar por eles, que são mais simples, tudo bem? Então, vamos imaginar que eu quisesse dar uma ênfase para o nome dos funcionários que estão aqui. Então, cliquei no primeiro, Ctrl Shift, setinha para baixo. Fiz a seleção deles e eu vou aplicar agora esses estilos pré-definidos, ou seja, estilos prontos que eu já tenho no Excel. Se vocês observarem, nós temos duas setas aqui. Uma com um indicativo só, né, com um símbolo só, e a outra ela tem uma linha com o símbolo direcional aí para baixo. Quando a gente clica nesse botãozinho, ele mostra para a gente todas as opções já pré-definidas, já prontas dentro do Excel. Então, se a gente for passando o mouse em cima, vocês podem observar que ele vai fazendo alteração ali na coluna de nomes, tá? De acordo com aquilo que eu desejar colocar, é só eu escolher, por exemplo, eu quero esse azulzinho aqui, clico, pronto, ele já aplicou essa formatação, esse estilo para mim. Aí vem a pergunta, para que serve isso? Isso daqui é para agilizar o nosso trabalho na hora de fazer formatações dentro da nossa planilha. Agora, vamos pensar que esses estilos pré-definidos, esses estilos prontos do Excel, não nos agradem. Não é aquilo que a gente gostaria de aplicar na nossa planilha. Eu posso criar meu próprio estilo. Então, aquela formatação que você sempre usa, você pode criar um estilo para ela para agilizar o seu trabalho. Uma dica para vocês que pode facilitar na hora de construir é já pegar uma célula, formatar da forma como você costuma fazer a formatação e transformar aquela formatação em si em um novo estilo. Vamos ver? Aqui eu já tenho a minha formatação aplicada no cabeçalho. Eu quero transformar essa minha formatação em um estilo do Excel. Então, estou com ela selecionada, vou clicar no botãozinho de mais e vou lá embaixo e vou escolher a opção Novo Estilo da célula. Observem que aqui tem todas as opções marcadas. Se eu quisesse que uma formatação que está ali, por exemplo, de Arial 10 negrito, se eu não quisesse que ele aplicasse essa formatação, era só desmarcar. Então, no estilo, ele não vai considerar aquilo dali, certo? Bom, mas aqui a gente vai deixar tudo marcado e eu quero exatamente desse jeito. Eu vou clicar aqui em cima para modificar o nome. Vou colocar como cinza verde, tá? Que é o fundo cinza com a minha fonte verde. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá bom? E aqui, se eu quiser ainda modificar alguma coisa, eu posso clicar em formatar e eu escolho o que eu quero alterar. Por exemplo, o formato, se eu quero como número, texto, moeda, contábil, o alinhamento, eu faço alteração no alinhamento aqui, fonte, borda, se eu quiser aplicar uma borda, né, já colocar aqui que eu quero essa borda mais fininha e eu quero o contorno já para essa minha célula. Posso marcar. O preenchimento, observe que já está na cor que a gente escolheu, também a fonte está na cor que a gente escolheu, em negrito, tamanho 10, Arial, tudo certinho, ele puxa pra gente. E aí, a gente clica em OK e dá OK de novo. Observem que ele apareceu agora aqui em cima, cinza verde. Se acontecer dele não estiver aparecendo aqui, clica no botãozinho do mais, que ele vai mostrar para vocês na área personalizada. Vocês podem criar quantos estilos aí vocês estiverem precisando, tá? Não precisa ser somente um. E agora, eu vou fazer uma seleção e vou clicar aqui no cinza verde. Observem que antes a gente estava sem a linha, sem a borda, e agora ele apareceu. Vou fazer a mesma coisa para os nomes. Vou clicar, Ctrl Shift, setinha para baixo, e vou clicar na setinha do mais e vou colocar personalizado. Dá uma olhadinha que ele trouxe exatamente a formatação que nós tínhamos construído. Então, vocês podem construir uma formatação completamente do zero. Vou clicar fora aqui. Olha, novo estilo de célula. A gente define um nome. Novo preto, que eu quero colocar com fundo preto. Venho aqui em formatar. E aí, eu vou escolher que eu quero com preenchimento agora na cor preta.
A fonte eu quero que fique na cor branca. Quero que seja, vou escolher aqui, Times New Roman. Vou deixar como negrito, vou colocar tamanho 14. Só fazendo aqui algumas modificações para vocês verem. Quero que coloque em formato de contábil e vou dar OK. OK de novo. Pronto, ele já foi criado, tá aqui, ó. Certo? Vou colocar uma numeração qualquer, 25. Vou clicar na setinha, vou escolher aqui o personalizado. Pronto, já trouxe para mim aquela formatação que eu apliquei. Então, é bem fácil de usar. Isso aqui é uma mão na roda, porque agiliza bastante a questão de formatar as células sempre da mesma forma. Agora, nós vamos para um outro recurso do Excel. E para isso, eu vou limpar aqui o que eu fiz. Limpar tudo. E essa formatação que está aqui, eu também vou limpar. E aí, um recurso novo para vocês. Quando a gente clica na setinha do limpar, vocês têm a opção de limpar formatos. Então, quando a gente clica lá, ele vai zerar para vocês. Vocês viram que ele zera tudo, inclusive a fonte. Então, para eu manter a fonte que estava antes, eu posso selecionar uma do lado, pincel de formatação e aplicar para toda essa minha coluna. Prontinho, voltei para o que estava antes. Nós vamos trabalhar agora com o que a gente chama de formatar como tabela. Se vocês observarem, é o botãozinho que nós temos do lado aqui da parte de estilos. Quando a gente clica, vocês têm várias opções de formato de tabela, ou seja, vai transformar a minha tabela para ficar exatamente como está aqui. Mas nós vamos ter uma situação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, vamos imaginar que eu queira essa formatação aqui, título em azul, e embaixo ele vai mesclar linha cinza claro, branco, branco. Isso facilita bastante na hora de fazer, principalmente, conferências de dados, que uma linha não embaralha com a outra. Vou clicar nela. Observem que ele já fez a seleção de onde eu estou. Se eu tivesse selecionado aqui em cima, ele iria travar aqui em cima, tá? Nessa região. Então, se atentem onde o mouse está. Na dúvida, se vocês quiserem, vocês podem selecionar a área toda e pedir para formatar como tabela. Ele vai mostrar para vocês o intervalo selecionado. E aqui embaixo tem a opção de você definir se a sua planilha tem cabeçalho ou não. O que seria isso? Essa parte de cima aqui que eu sempre falo para vocês sobre cabeçalho, 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 tá? Então, aqui é o cabeçalho da nossa planilha, é o nome que eu dou para cada coluna que eu tenho. Então, eu tenho o cabeçalho, eu vou deixar essa opção marcada. Se eu não tivesse, a gente deixaria desmarcado. Vou mostrar um exemplo para vocês. Vou desmarcar. Vou dar OK. Ele cria aqui em cima uma nova área com o que seriam os cabeçalhos, né? Os locais para eu colocar os nomes das minhas colunas. Como eu já tenho, vou desfazer, Ctrl Z, não se esqueçam. Vou lá de novo, formatar como tabela, vou escolher a opção que eu quero. Vou deixar marcado porque tem cabeçalho. OK. Pronto, ele já ajustou para mim. Mas, Isadora, lá o cabeçalho estava na cor azul e agora não está. O que aconteceu? É porque lembra que a gente forçou uma formatação? A gente colocou a formatação cinza. Ele entende que aquelas formatações que nós aplicamos, que nós mesmos inserimos, ela deve ser maior do que aquela que ele está inserindo, tá bom? Então, ele coloca sempre a nossa formatação por cima. Como que eu faço para tirar? Eu vou selecionar a minha área de cabeçalho, página inicial. Aqui eu vou clicar no botãozinho de limpar, limpar formatos. Ele vai limpar o formato que eu fiz para aplicar a formatação da tabela em si. E aí, vamos pensar no seguinte. Ficou legal, muita gente pensa que a tabela é só para isso, para poder modificar essas cores e organizar melhor a tabela, mas não é só isso. Nesse formato aqui, eu permito que a minha planilha se expanda automaticamente. E isso, quando a gente usa o recurso de tabela dinâmica, é essencial. Antes de a gente ver como que ela se expande, só vamos fazer uma alteração aqui. Na aula passada, a gente colocou essa coluna como moeda e essas duas como contábil. A gente precisa padronizar a nossa tabela para que o Excel entenda qual é o padrão que a gente realmente quer utilizar. Como eu falei para vocês, relatórios, coisas mais corporativas, nós utilizamos o contábil. Então, eu vou selecionar vou selecionar esses dois intervalos e eu vou colocar aqui como contábil para todos eles, que aí vai ficar certinho e ele vai saber como puxar essas informações para a gente. Então, vamos lá. Vou inserir
uma nova informação de funcionário. Observem que ele já puxou para mim a cor, né, da minha tabela em si, só que olha só o mais interessante, as fórmulas que eu apliquei aqui em cima, ele já aplicou aqui embaixo também. Dá uma olhadinha lá, ele já trouxe. Então, ao invés de ficar toda hora incrementando manualmente, no formato de tabela, ele já vai trazer essas informações para mim. Então, eu vou colocar o nome aqui do funcionário, vou colocar Ana Maria. Vai receber um salário de 2.540, teve de gratificação 5%. E pronto, ele já fez todos os cálculos para mim, tudo certinho, tá? Isso que nós vimos aqui para a linha também acontece para a coluna. Se eu inserir uma outra coluna ali do lado, ele automaticamente vai puxar a formatação. Exemplo, eu vou colocar aqui periculosidade. Dá uma olhadinha, ó, puxou a formatação também. Aqui ele está pronto, esperando que eu insira alguma informação ou alguma fórmula. E aí, não se preocupe com questão de construção de fórmula, só dê uma olhada para o seguinte. Quando eu clico aqui na minha gratificação, eu tenho uma fórmula. Eu estou somando o meu salário bruto com o valor da minha gratificação. Então, eu tenho a célula C4, que é a que está aqui, somando com a célula E4, que está aqui. O Excel até facilita bastante a gente com a questão da cor. A primeira célula está em azul e a segunda célula está em vermelho. Tudo bem? Então, assim que ele faz a referência quando a gente cria uma fórmula. Porém, se eu estiver dentro de um formato de tabela, vai ficar um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada aqui que na periculosidade a gente tem 30% sobre o salário do funcionário. Então, eu vou colocar igual o salário do funcionário. Opa, olha como que ele mostrou. Ao invés de ele colocar a célula C4, igual nós vimos aqui no salário mais gratificação, ele está colocando para a gente como a referência da coluna. Então, ele está aqui arroba, que é a tabela que nós estamos, e o salário bruto, essa coluna aqui que está sendo utilizada. Vou multiplicar por 30%. 30%, ok? Quando der Enter, ele vai me mostrar o resultado direitinho. Não está com a mesma formatação daqui, está com a formatação padrão da tabela, mas depois a gente pode corrigir. Eu posso vir aqui, clicar, substituir todas as células nessa coluna com esta fórmula. Clico aqui em cima, ele já aplica para mim. Ou a gente pode vir aqui na alça de preenchimento e dar 2 cliques, que ela vai completar para baixo. Tudo isso a gente vai ver com mais calma lá na parte de fórmulas. É só para vocês verem que não é só a cor da tabela que muda, os recursos também mudam. Mas tem muita gente que fala para mim assim, nossa Isadora, mas assim parece estar tão confuso, se a gente for colocando várias colunas, né, várias referências ali, vai ficar meio confuso, meio embolado, apesar de mostrar um nome, mas acaba ficando muito longo, né? Não tem como a gente voltar para aquele jeito sem desmanchar os recursos da tabela? Tem. Como que a gente faz? Nós vamos em Arquivo, Opções, nós vamos clicar em Fórmulas e aqui vocês têm a opção Usar nomes de tabela em fórmulas. Nós vamos desmarcar essa opção e eu vou dar OK. Vocês vão observar que aqui ele vai continuar da mesma forma, porque as fórmulas que já foram construídas, elas se mantêm. Então, por exemplo, nós vimos que essa daqui estava exatamente com os intervalos. Mesmo após nós termos inserido o formato de tabela, ela continuou da mesma forma, porque ela foi construída desse jeito. Aqui vai se manter assim também. Então, se você quiser modificar, o ideal é que você modifique, né? Faça essa alteração que nós fizemos das opções antes de iniciar a fórmula. Mas eu vou colocar aqui novamente, ó. Deletar, igual, o salário bruto, vezes 30%. Dá uma olhadinha que ele não está mais mostrando o nome da coluna. Ele está mostrando para vocês agora exatamente a fórmula. Vou dar Enter. Aqui eu vou clicar e pedir para substituir. Ele já faz a substituição. Já trocou aquele nome que tinha antes pelo intervalo em si. Ok? Bom, a tabela também ela é muito útil para a gente poder fazer referências em outras planilhas, para a gente poder fazer a tabela dinâmica e tal. Se a gente quiser, a gente pode modificar o nome dessa tabela. Eu venho aqui em Design da tabela e aqui vai aparecer para vocês tabela 1, 2, 3, vai dependendo da quantidade que vocês forem criando aí. Como eu criei várias outras tabelas aqui dentro do Excel,
ele está colocando para mim como tabela 7. Mas eu posso colocar como tabela de gratificações, ok? O ideal é que a gente não fique colocando muito acento, cedilha, essas coisas, tá? Então, o ideal é que a gente coloque assim, ó, T, que é de tabela de gratificações, tá? Mais uma questão de convenção que a gente costuma utilizar. Dando Enter, então esse meu intervalo todo aqui da minha tabela, ele está sendo referenciado agora como T.gratificações. Então, se eu quiser fazer alguma chamada, alguma coisa assim, a gente consegue fazer através do nome da tabela, fica mais fácil. Isso é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Estou mostrando para vocês essas possibilidades. Então, não se preocupem com relação às fórmulas em si. Se concentrem neste momento em prestar atenção somente nessa questão da nomenclatura ou da coluna ou da célula em si. E se vocês quiserem modificar, é só ir lá em arquivos e opções, tá ok? Não se preocupem com as fórmulas neste momento. Bom, então vocês viram que ela tem esse auto-preenchimento tanto para a coluna quanto para a linha. E se vocês observarem, vocês têm bem aqui no cantinho um indicativo para vocês, um sinalizador de final da tabela. Se vocês clicarem em cima dele e arrastarem para baixo ou para o lado, por exemplo, ele também estende a tabela de vocês. Então, ó, já fez essa extensão para mim e eu posso vir aqui preenchendo de acordo com o que eu precisar. Mesmo com o extensor aqui, se eu vier aqui embaixo e colocar qualquer outra informação para poder seguir, ele vai puxar de novo as fórmulas que estão ali em cima. Já fica tudo bem pré-definido, ele já vai puxar as formatações tudo direitinho. Então, é bem bacana esse recurso de tabela. Uma outra coisa que nós temos aqui é que no cabeçalho vocês têm essas setinhas, né, esses botõezinhos aqui, que eles representam filtro. A gente vai ver isso com mais calma também, mas se eu quisesse, por exemplo, que ele mostrasse para mim só os salários de quem tem 9% de gratificação, eu clico aqui em cima e desmarco aqui, que eu não quero tudo, quero apenas 9%. Vou dar OK, fez a filtragem e já mostrou somente o do Eduardo, tá bom? Clicando aqui em cima de volta, se eu selecionar tudo ou limpar o filtro, vou dar OK e ele volta a exibir toda a planilha novamente, tá? Então, ele permite já essa possibilidade de filtrar. Porém, se eu não quiser que isso fique sendo exibido, eu posso vir aqui em Design da tabela, que tudo que é relacionado à tabela vai estar nessa guia. Ela só aparece quando a tabela ela é montada, quando ela é definida. Se eu clicar fora da minha tabela, ela também some. Então, se atentem que eu preciso estar com alguma célula selecionada da minha tabela para que ela apareça. Então, eu tenho aqui todos os recursos relacionados a ela. Então, eu posso modificar essa estrutura, nessa formatação que eu coloquei. Eu posso aqui definir algumas coisas. Por exemplo, deixa eu excluir essas linhas que estão aqui embaixo, para ficar mais fácil para a gente ver. Eu quero que ele mostre para mim linhas de totais. Quando eu clico, ele já aplica para mim um total aqui embaixo. Eu não precisei construir fórmula nenhuma. Ele já puxou automaticamente para mim. Só que olha que legal, se eu vier aqui do lado, eu quero aqui a gratificação mais periculosidade. Eu quero também saber o somatório total. Eu clicando na célula, ele mostra essa caixinha do lado e eu escolho o que eu quero. Eu quero que ele mostre para mim também o somatório das minhas gratificações. Eu quero que aqui ele faça uma média das gratificações que foram pagas. Eu escolho média. Eu quero que aqui para mim, nos nomes, ele faça uma contagem de quantos funcionários eu tenho. Clico e coloco contagem. Ele já vai fazer a contagem para mim aqui. Então, olha quanta facilidade. Eu simplesmente, com o recurso de tabela, eu consigo colocar várias informações, fazer vários cálculos dentro da minha planilha, de forma bem simples, tá? Bom, aqui depois, se eu quiser, eu posso inserir linhas e ele já vai fazendo cálculo para mim. Vou colocar o nome aqui de uma outra pessoa. Ó, já mudou para 10, eu já coloquei mais uma pessoa. Vou colocar aqui o salário, 1.680. Vou colocar a porcentagem. Pronto, já incluiu aqui todos os cálculos e aqui embaixo ele também já atualizou toda a informação. Então, fica muito fácil, muito simples de atualizar todos os meus dados utilizando o recurso de tabela. Então, não é só mudar a cor, tudo bem? Aqui eu posso fazer algumas alterações também. Eu posso tirar a minha linha de cabeçalho,
que às vezes eu tenho uma planilha que ela não tem cabeçalho mesmo, é difícil, mas pode acontecer. Então, para não ficar aquelas várias linhas escrito coluna 1, 2, 3 e 4, que eu mostrei para vocês agora há pouco, eu posso vir aqui e desmarcar. Linhas de totais eu posso tirar ou eu posso colocar, aí é o que a gente definir. Linhas em tiras, se eu não quiser essas tiras aqui, eu posso tirar também. Posso colocar um destaque para a primeira coluna, para a última coluna. Posso colocar as colunas em tiras ao invés de colocar as linhas. Olha quanta coisa a gente tem de recurso dentro da tabela, é bem bacana, né? E eu posso aqui tirar ou colocar o botão de filtrar. Se eu não preciso, venho aqui e retiro, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Bom, isso daqui é o que a gente precisa ver agora, por enquanto, sobre a tabela. Mais informações sobre a tabela a gente vai colocar mais para Excel avançado, mais para frente, tá bom? Vamos voltar para nossa página inicial e nós vamos agora começar a trabalhar com outro recurso do Excel chamado formatação condicional. Também é um recurso muito bacana. Então, vamos lá. A formatação condicional, como o nome diz, ela vai formatar uma célula de acordo com um conteúdo que nela estiver. Então, se no conteúdo tiver uma informação, ela vai ser formatada de um jeito. Mas se tiver outra informação, vai ser formatada de outra forma, ok? Então, vamos analisar o seguinte. Eu quero que ele mostre para mim, destaque para mim, todos os funcionários que tiveram a gratificação abaixo de R$100. Essa informação que eu quero que ele destaque para mim nessa minha tabela. Então, eu vou selecionar a coluna de gratificação, Ctrl Shift seta para baixo. E aí, observem que ele foi até no total. E eu não quero o total, né? Aquela linha do total, eu não quero. E aí, o que a gente vai fazer? Para tirar essa linha, a gente não fez Ctrl Shift seta para baixo? A gente vai segurar agora somente o Shift. E com a tecla, aquela setinha para cima, a gente vai voltar um. Tá ok? Se eu quisesse voltar mais um, seguro o Shift, tecla com a setinha para cima e eu vou diminuindo. Se eu quisesse aumentar de novo, seguro o Shift e vou clicando para baixo, tá bom? A gente tem esse recurso aí. Então, tirei o total, que o total não me interessa. Vou clicar em formatação condicional e eu tenho a primeira opção aqui, regras de realce das células. Eu quero que ele mostre para mim todas as gratificações que estiverem abaixo de R$100. Então, eu vou escolher a opção é menor do que. R$100 já não entra, é abaixo de 100, tudo bem? Então, menor do que. Vou indicar para ele R$100 e observem que ele já formatou alguns números para mim, algumas células. Mas não quero essa formatação, eu quero uma formatação diferente, mas não essa. Aqui do lado, vocês têm esse botãozinho que ele vai colocar mais tipos de formatação. Então, posso colocar, por exemplo, preenchimento amarelo e o texto aí mais amarronzado. Posso clicar aqui e escolher outros tipos também. Eu quero com texto vermelho. Legal, esse daqui eu gostei, mas eu não gostei desse vermelho. Eu quero um vermelho mais forte, mais chamativo. Não tem ele aqui. Então, eu vou clicar na opção formato personalizado e eu vou escolher agora a cor que eu realmente quero. Aqui eu tenho, então, a fonte. O estilo posso colocar como negrito, para ainda ficar mais forte ainda, mais chamativo. E a cor, eu vou colocar esse vermelhão que está aqui. Então, eu quero bem forte. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK de novo. Ele já aí aplicou a formatação que eu preciso. Isadora, eu gostei dele e tal, mas eu queria que o fundo da célula fosse uma cor diferente. Dá para fazer isso? Dá. E aí a gente precisa tomar um cuidado. Eu não posso ir lá em formatação condicional e pedir de novo realçar regras e escolher o menor do que. Se eu fizer isso, eu estou criando uma nova regra e aí vai ficar uma por cima da outra, tá? E aí acaba que a planilha de vocês fica com um acúmulo de formatação condicional sem necessidade. Nós vamos clicar aqui embaixo em gerenciar regras, porque ela já está pronta. Então, só vou editar essa minha regra. Então, gerenciar regra. E aqui está a regra que eu criei. Eu posso dar 2 cliques aqui em cima, que ele vai abrir, ou eu posso clicar para editar a regra. Vou clicar aqui em cima. Ele mostrou para a gente uma janelinha um pouquinho diferente, mas não tem problema nenhum. Nós vamos utilizar essa mesma caixinha para formatar o que eu preciso. Então, vou clicar em formatar.
Vou ir lá em preenchimento agora e eu vou colocar um tom de um amarelo bem clarinho, para ficar um pouco diferente. Vou dar OK. E ele já fez a formatação para mim. Aí vamos lá. Quando a gente clica em formatar, vocês observaram que a gente mexeu em fonte da última vez e nós mexemos em preenchimento agora. Só que eu também posso mexer na borda. Aí eu quero que coloque uma borda vermelha também para dar um destaque ali para aquela célula. Posso fazer isso? Posso. Eu posso modificar o formato do número? Também posso. Geralmente a gente não modifica muito o formato de número, mas pode ter alguma situação que a gente precisa modificar. Mas no nosso caso, o que a gente mais costuma usar é fonte e o preenchimento. E às vezes aí a borda, tá ok? Então, OK e OK de novo. Viram que aqui não modificou? Ele só modifica nessa situação de edição quando a gente clica no botão aplicar. Então, eu vou aplicar, pronto. Gostei desse jeito, quero que fique assim. Vou dar OK. E ele fez essa formatação. Agora vamos ver algumas outras opções que ele tem lá em regras de realce. Então, clicando na setinha, regras de realce, nós temos é maior do que, menor do que, está entre, que a gente pode colocar um intervalo. Olha, se tiver entre 100 e 200, eu quero que aplique essa formatação. Se tiver entre 150 e 200, eu quero essa formatação. Então, ele aceita vocês colocarem também entre períodos. Nós temos a opção é igual a, que a gente vai colocar exatamente igual a uma determinada situação. Texto que contém, vamos imaginar o seguinte, é um exemplo que eu sempre passo para os meus alunos. Se eu colocar, por exemplo, a opção aqui, ó, Maria, eu quero que ele realce o nome da Maria. Mas eu tenho Maria e eu tenho Ana Maria. Se eu peço para ele destacar só um texto igual a Maria, ele vai destacar para mim somente a célula B5, essa daqui. Ah, mas a Ana Maria também tem Maria. Tem, mas o conteúdo da célula não é Maria, é Ana Maria, certo? Agora, se eu vier aqui em regras de realce e escolher texto que contém Maria, ele vai selecionar tanto a B5 quanto a célula B12. Vamos ver como é que vai funcionar? Vou selecionar os nomes, porque eu preciso definir. Vou usar o Shift, setinha para cima, para ele poder se concentrar só na parte dos nomes mesmo. Formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Vou colocar aqui somente Maria. Dá uma olhadinha que ele já identificou as duas, porque eu não estou dizendo que a célula tem que estar escrita exatamente Maria, mas sim que deve conter a palavra Maria. Agora vamos lá, formatação condicional, regras de realce igual a Maria. Mas, Adora, mas ele não mostrou. Não deveria ter mostrado? Aí vamos lá que nós temos aqui uma pegadinha. E isso está na planilha de vocês também. Então, vocês vão ter que ajustar na de vocês. Por que ela não está mostrando se ali está Maria e lá também está como Maria? Bom, vou cancelar aqui. Vocês vão dar uma olhada numa coisa. No nome da Maria, se eu der 2 cliques, olha o que eu tenho na frente. Um espaço. E no Excel, a gente não pode deixar espaço na frente das palavras, porque ele entende que o espaço é uma letra igual qualquer outra. Então, como se eu tivesse colocado um S ali na frente, um A a mais, um I, certo? Ele contabiliza esse espaço, ele considera esse espaço. Então, a gente vai apagar esse espaço aqui na frente, tá bom? Não pode ter espaço na frente do nome. Dá uma olhadinha aqui no Eduardo, não tem. Se eu tivesse colocado lá o nome do Eduardo, ele encontraria, tá bom? Então, eu não posso deixar, como eu estou usando a opção igual a, ele está procurando exatamente igual. E eu não tenho uma célula escrito Maria, eu tenho uma célula escrito Maria, espaço. Para ele é outra coisa completamente diferente. Então, ó, vou selecionar de novo, formatação condicional, e eu vou escolher a opção igual a e vou colocar o nome da Maria de novo. Opa, já apareceu ali. Viram só como que o espaço faz toda a diferença? Então, não deixem espaços após as palavras. Sempre terminem rente com a última letra da palavra. Não acrescentem espaço. A gente tem essa mania, digita espaço. Não façam isso. Então, vou dar OK. Já encontrou. Perceberam a diferença entre o igual a e o contém? Então, tá bom.
vamos pensar agora que eu queira que ele destaque para mim todos os salários que eles são duplicados, certo? Então, vou selecionar, vou clicar lá na formatação condicional, realçar regras, valores duplicados. Eu quero que ele sinalize para mim todos os valores que estão duplicados, ou posso também escolher os exclusivos, aqueles que são únicos, tá certo? Então, se eu colocar aqui exclusivos, por exemplo, ele inverteu e colocou para mim que eu só tenho um salário, que é 1.890. Os outros aqui, os duplicados, todos eles se duplicaram em algum momento dentro da minha coluna, tá? Então, essa opção a gente pode estar utilizando também se a gente quiser encontrar valores que estão duplicados dentro da nossa planilha, certo? Vou cancelar aqui e agora eu quero uma outra situação. Eu quero que ele mostre para mim todos os salários que são menores ou iguais a 1.680. Eu incluí agora um iguais na frente. Se nós formos observar aqui, nós não temos a opção de menor ou igual. Nós temos a opção somente de menor. Então, como que a gente faz? Nós vamos escolher a opção mais regras. Aquela janelinha que a gente viu agora há pouco. Nós vamos deixar aqui nessa opção mesmo, formatar apenas células que contenham. Aqui nós vamos manter, que nós estamos lidando com o valor da célula. E na frente nós vamos escolher a opção que nós queremos. Aqui a gente tem a opção menor ou igual. Aqui, ó, menor ou igual a. E aí a gente define 1.680. A formatação, só clicar aqui embaixo e escolher o jeito que nós queremos. Vou colocar aqui um laranja. A fonte eu vou manter preta mesmo, automático. Vou colocar preto aqui para travar. Ok. Ok de novo. Agora sim ele destacou para mim, incluindo o 1.680. Se eu colocar a opção menor, ele não vai incluir o 1.680. Ele vai colocar os números que são menores que esse valor. Então, ele incluiria até o 1.679,99, certo? Dali para cima, ele não incluiria mais na formatação. Bom, vamos seguindo mais um pouquinho. Vou pegar o salário mais gratificação, tirando a última linha. Vou lá na formatação condicional e agora eu quero que ele faça outros realces para mim. Quais outros realces que nós vamos utilizar? Eu quero que ele mostre os 10 primeiros salários. Não tem estudo de funcionário. Mas eu queria que ele mostrasse os 2 primeiros maiores salários. Como que eu faço? Vou escolher essa opção, mesmo sendo como 10. Clico. E aqui eu vou modificar. Eu quero que ele mostre para mim somente os 2 primeiros salários. Bom, aqui eu vou modificar a cor. Vou colocar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui só o preenchimento vermelho claro, para ele deixar aqui bem clarinho. E eu não quero que ele mude a cor. Vou dar OK. Isadora, mas eu queria os 2 primeiros salários, mas ele está mostrando 3. Por quê? Porque eu tenho 2 que são iguais. Então, quando a gente tem essa situação, ele também vai destacar para vocês. Se eu viesse aqui e pedisse para colocar os 3 primeiros, vamos lá, vou gerenciar minha regra. Os 2 primeiros, eu não quero os 2 primeiros, eu quero os 3 primeiros. Vou dar OK, vou pedir para aplicar. Ele vai continuar mostrando para mim esse daqui como sendo o terceiro, tá? O Excel, ele faz isso pra gente, quando a gente tem números iguais. Quando tá no segundo, ele tá igual, ele vai considerar para vocês como sendo o próximo também incluído na lista. Mas se eu colocar os 3 primeiros, ele também vai manter e vai considerar um desses 2 como sendo o terceiro, tá? Vou trocar aqui para 4, ó. Os 4 primeiros. Vou dar OK? Aplicar. Agora ele já incluiu mais um, tá bom? Então, se atentem para isso, para não dar confusão na hora de que vocês montarem, tá bom? Vou dar OK aqui. E aí eu tenho também as outras situações, ó, os primeiros 10%, os 10 últimos, os últimos 10%. Se eu colocar aqui os últimos 10%, vou colocar uma cor diferente aqui, o verde. Tá mostrando para mim aqui os últimos 10%. Esse daqui é o que tá abaixo dos 10%, considerando a minha coluna toda. Se eu colocar 50%, ele já praticamente identificou todo mundo. Colocar 40%, já tirou 1, e assim vai, tá? Então, eu tenho aqui essas minhas possibilidades, minhas porcentagens. O que tá acima da média? Quero o salário que tá acima da média. Vou colocar aqui como verde claro. Todos que estão acima da média, ele já está me mostrando. Os que estão abaixo da média, ele vai colocar também, e assim vai, tá bom?
Agora, nós temos também a questão da barra de dados, que ela é bem bacana para a gente poder utilizar. Só que para isso eu vou limpar a formatação que eu coloquei aqui. Como que a gente limpa uma formatação? Estou com ela selecionada, vou clicar em limpar regras e eu vou escolher limpar regras das células selecionadas. Se eu marcar de baixo, ele vai limpar da minha planilha toda. E a de baixo aqui, a última, a penúltima no caso, limpar regras dessa tabela, vai limpar toda a formatação que está dentro dessa tabela. Então, se eu tiver outras tabelas, se eu tiver outros dados fora da minha tabela, eles não vão ser afetados. No nosso caso, primeira opção, limpou. A barra de dados serve para quê? O Excel, ele vai analisar qual é o primeiro e o último valor que nós temos dentro dessa nossa coluna. E ele vai traçar uma barra de dados indicando o que é maior, que vai até o final, vai completar, ele vai preencher toda a minha célula, porque é o maior conteúdo. E a gente vai olhar o último, que ele vai ser preenchido proporcionalmente ao valor do primeiro. E aí todos os valores intermediários vão sendo preenchidos também conforme, de acordo com a célula mais preenchida que eu tenho, tá bom? De acordo com o maior valor que eu tenho. Então, vamos lá, é como se a gente tivesse um gráfico dentro das próprias células. Então, vou escolher aqui a opção de baixo. Eu não gosto muito de usar essa de cima, porque a parte final ela fica um pouquinho mais clara, então pode acabar gerando um pouco de confusão. Então, eu sempre gosto de usar aquilo que é mais real, mais fixo. Então, eu vou usar esse verdinho aqui para ficar diferente. Vamos dar uma olhada, ó. Esse que é o salário mais alto, ele preencheu toda a minha célula. Os demais, eles são preenchidos conforme o último valor que eu tenho, proporcionalmente ao maior valor que eu tenho. Vamos para o próximo. Eu vou limpar essa formatação aqui. Limpar regras, só das células selecionadas. Limpei. Agora eu vou na formatação condicional e eu vou escolher a opção de escalas de cor. Eu não gosto muito de utilizar essa opção, mas às vezes vocês vão ter alguma situação que precise utilizar esse tipo de formato. Eu vou escolher um tipo, Ele pode colocar aqui do verde para o vermelho ou invertido, sem ter o amarelo aqui, o meio termo fica mais brando, Mais simples. Tem aqui as colorações que eu posso estar utilizando. E aí, escolhendo essa primeira, olha o que ele vai fazer. O meu maior valor vai ficar com uma cor verde, mais escura, mais forte. E a que eu tenho mais baixa, ele vai colocar o tom do vermelho e o que está intermediário ele vai colocar em amarelo. Se eu escolher um outro tipo de formato, deixa eu limpar essa. Observe que eu estou sempre limpando quando eu quero colocar uma outra por cima, tá? Ó, escala de cor, vou colocar essa daqui, tá? Que é a escala em verde. O que eu tenho de mais alto de valor tá mais forte e o que eu tenho mais baixo, ele tá colocando aí num tom diferente, Um tom mais clarinho, tá bom? Então, assim que funciona aí a escala de cor. Bom, vou tirar essa formatação e nós vamos para o nosso último, que é o conjunto de ícones. Esse conjunto de ícones é muito bacana, ele é ideal quando nós temos a questão de metas. Se você trabalha, por exemplo, com controle de metas de uma loja, você pode estar utilizando esse recurso aqui, que aí você tem lá a possibilidade de, se a pessoa está próxima da meta, se ela está muito longe da meta, se ela está ali no meio termo. Então, isso é bem bacana. Ou no fechamento do mês, você também pode utilizar isso para indicar como foram as vendas ou a produção em si, tá? Então, ele também vai analisar para vocês qual é o maior valor, qual é o menor valor e vai distribuindo essas informações. Então, vou colocar a primeira opção que nós temos, que é 3 ícones apenas, com as setinhas. Então, clicando, já fez a referência para vocês aqui de como que está o salário. Os maiores salários, setinha aí para cima, e aí depois a gente tem o meio termo, setinha para baixo, e nós temos os salários mais baixos com a setinha vermelha para baixo. Nós temos mais opções aqui também, deixa eu limpar aqui. Nós temos, com várias setas, com 5 setas, para poder fazer uma referência melhor para a gente. Tem os semáforos, que também são muito utilizados para ligar o alerta para as pessoas. Tem as formas também, com outras cores, vocês podem estar utilizando. Os símbolos já preenchidos com um ok, um alerta ou um vermelho, que tem que ficar
bem atento aí que foi muito ruim. Vocês têm também do lado sem o círculo em volta, né? Só os símbolos. Vocês têm as bandeirinhas e aqui embaixo tem os outros que a gente não costuma usar muito assim, mas vocês podem estar utilizando a questão das estrelas, do círculo preenchido ou não, dos quadrados também preenchidos ou não, e os símbolos tipo do Wi-Fi, né, que a gente tem, que vocês podem estar mostrando aí como que tá a classificação daquele valor. Então, isso aqui é muito bacana para vocês utilizarem também. Mas o que a gente mais vê o pessoal usando é ou a questão dos símbolos, né, das setinhas, esse aqui também é bem utilizado, dos triângulos, e o do semáforo. São os mais utilizados que nós temos para fazer essa indicação de meta atingida ou não, tá? Agora vamos lá. Eu falei para vocês que todas as vezes que a gente for aplicar uma nova formatação, a gente precisa apagar a anterior para a gente poder inserir essa nova formatação, certo? Isso é no caso a gente fazer uma troca mesmo de formatação. Como assim? Vamos pensar que eu queira que vocês me mostrem destacados nessa coluna de gratificação que nós temos aqui, o salário abaixo de 1.250 na cor vermelha, até 2.000 na cor laranja e acima disso na cor verde. Eu quero, em vez de vocês usarem aqueles ícones que nós acabamos de ver, eu quero que isso seja aplicado mesmo na minha coluna, na cor da minha fonte. E aí, neste caso, vocês vão fazer uma formatação por cima da outra, porque são formatações diferentes. Se vocês precisarem ir modificando, eu apliquei uma, não gostei, ou apliquei uma, tá errada. Ou você edita, ou você exclui e aplica uma nova. Mas se for numa situação como essa que eu acabei de passar, vocês podem sim aplicar uma formatação em cima da outra. Então, vamos ver como vai ficar? Vou clicar aqui na formatação condicional, realçar regras. Eu quero que os que são abaixo de 1.250, ou seja, o 250 não vai entrar, ele seja mostrado na cor vermelha. Então, 1.250. Não se preocupem aqui em colocar cifrão, 00, nada disso não. Põe só o número realmente que vocês precisam, puro. Vou clicar aqui e vou colocar na cor vermelha. Vou usar esse vermelho mesmo. Ok. Então, apliquei essa minha primeira formatação. Agora, a segunda. Eu quero que os valores que estão entre 1.250 e 2.000 sejam mostrados na cor laranja. Formatação condicional. Realçar regras. Está entre... Então, eu vou colocar 1.250 e aqui eu vou colocar 2.000. Eu quero que eles fiquem, formato personalizado, na cor laranja. Observem que ele está mostrando um fundo vermelho, né? Um fundo meio rosado. Vai lá em preenchimento e confere se esse preenchimento não está aparecendo aqui, porque às vezes acontece dele puxar, principalmente se for uma edição, tá? Uma alteração. Vou dar OK? Já mostrou na cor laranja para mim, ok. E agora que está acima de 2.000, ou seja, acima, o 2.000 não vai incluir. O 2.000 está incluído lá na opção do Entre que nós estabelecemos. Formatação condicional, realçar regras maior do que 2.000. Vou colocar na cor verde. Sem preenchimento, cor verde, vou colocar esse verde aqui. Ok e ok. Então, cada um tá dentro de uma faixa de cor, certo? Tá exatamente do jeito que nós precisamos. Se eu colocasse aqui, vou colocar na mão mesmo, tá? Um salário de 2.000 na risca. Dá uma olhada que ficou laranja. Porque entre 1.250 e 2.000, ele tem que ficar na faixa laranja. Então, quando a gente fala entre, inclui, tá? 1.250 tá incluído e o 2.000 está incluído, certo? Cuidado na hora de vocês montarem a formatação condicional para vocês não acabarem colocando o mesmo número em duas faixas diferentes. E aí a formatação que estiver sido colocada por último, ela vai ser aplicada nessa célula que vocês colocaram, tá? Muito cuidado. Dividam certinho as faixas na hora de construir as formatações condicionais. É isso, minha gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba as notificações das próximas aulas. É isso, até a próxima aula.